E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós continuaremos a partir do versículo 23, o capítulo 16 de João. E aí eu vou até o 33 para finalizar esse capítulo, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Só antes gostaria de pedir para que vocês deixem o maroto de vocês, o gostei, como dizia Humberto Voltz, né? Ou joinha, como quiserem chamar. Se inscrevam quem for novo. Muito obrigado pela presença de vocês também. E é isso. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora as falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu achei engraçado aqui, me lembrei, né? Eis que chega a hora e já se aproxima, e cada um dos discípulos seriam dispersos, né? Assim como ele diz em outro momento, em Mateus 26, se eu não me engano, e fala para que se cumprisse o que está escrito, né? E ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Assim como os discípulos se afastaram no momento da crucificação, fugiram, apenas João acompanhou a crucificação, né? E algumas mulheres que estavam com ele. Porém, as ovelhas foram dispersas, né? Mas aqui nesse caso é um outro tipo de dispersamento, digamos assim. Que cada um iria para uma parte do mundo pregar o Evangelho, né? Então nós sabemos que o apóstolo Paulo espalhou o Evangelho para o quê? Para a Europa, para a Ásia, e, enfim, para muitas partes, né? E tem o apóstolo Tomé que veio para o Brasil, o que é uma história que não é contada a nós oficialmente, porém está inclusive no livro do Senado, está em registros indígenas, e eu vou deixar o link na descrição aqui do Humberto Voltz, um grande irmão inteligente, basicamente, e que pesquisava essas coisas que nos são ocultas. Então eu vou deixar na descrição aqui para vocês verem como que o apóstolo Tomé já esteve no Brasil. Fora os outros apóstolos, né? Ele já esteve na Índia também, tá? Eu não sei exatamente o itinerário assim dos outros apóstolos, se eles foram para a Austrália, se eles foram para a África. Aí, se alguém souber, pode deixar nos comentários, eu vou ter que pesquisar melhor sobre isso. Mas basicamente, o próprio Messias diz, né, que os apóstolos pregariam em todo o mundo, em todas as partes. Então, não nos é contado isso, mas é óbvio que não foi pregado somente ali na Ásia e na Europa. Os apóstolos pregaram no mundo inteiro. Então, o que mais? Esse modo de falar, eis que chega a hora e já se aproxima, né? Eu me lembrei de quando ele fala para a samaritana também, que é chegada a hora em que adorariam ao Pai, né? Adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Lembrei disso também. Então, bom, basicamente é isso, né? Não tem muito o que comentar. Então, nós devemos amar a Ele, assim como o Pai nos ama. E como que nós amamos Ele? Crendo que Ele saiu de Deus e obedecendo seus mandamentos, né?
E outro detalhe importante aqui, para pedirmos as coisas em nome dele, para que nós recebamos, pedir com fé, e assim o nosso gozo se cumprirá. E outra coisa, nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo a cada dia, pois ele venceu o mundo. Dessa forma, todo aquele que não é desse mundo vence o mundo, por mais que pareça loucura aos olhos do mundo, aos olhos do inimigo, aos olhos das pessoas carnais, mas a nossa forma de vencer é diferente. Muitas vezes Deus vence quando alguém te dá um tapa e você não retribui esse tapa. Isso é uma forma de vitória. Muitas vezes os apóstolos, por exemplo, foram mortos, crucificados, e a aparência, a ilusão ali era de que o mal tinha vencido. Só que isso é somente uma ilusão, porque na verdade aquilo foi o cálice que o Messias falou, né? Quando João e Tiago falaram assim, que eles queriam se assentar à direita e à esquerda dele, e ele falou que eles não tinham ideia do que eles estavam pedindo e que eles não poderiam. Vocês podem porventura tomar este cálice que eu tomo? Mas ele ainda falou, mas vocês tomarão do cálice, vocês ainda tomarão do mesmo cálice. Então, é na morte deles, porque somente João morreu de morte natural, né? Na morte deles é que houve a glorificação, é que eles finalmente alcançaram as suas coroas. E os apóstolos, sim, eles são especiais, porque os 12 fundamentos, as 12 portas da cidade santa, têm os seus nomes, ou 12 fundamentos, tá? Perdão. Então tem os nomes dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Ó, é como se fosse um cubo, né? O formato. Então, cubo tem 4 lados, então 12 divididos por 4. Meu Deus, dá 3. Então são 3 nomes em cada face, 3 nomes dos apóstolos, tá bom? Quase que eu me confundi aqui na matemática. E aí, basicamente é isso. Então, muitas vezes, né, as pessoas morrem e aos olhos do mundo, ou elas padecem, parece que você está perdendo, mas é uma ilusão, porque na verdade no reino dos céus você só está ganhando, até quando você está padecendo. Então, Deus ele é glorificado tanto nas vitórias da sua igreja, quanto nas derrotas, quanto nas aparentes derrotas. A única forma de que Deus não é glorificado é através dos nossos pecados, das nossas quedas. Aí não, alguém que se desvia, mas no sentido de a pessoa padecer pelo Evangelho, nisso Deus é glorificado, com certeza. E aí, por fim, eu vou finalizar com vocês aqui, iniciar o capítulo 17. Então, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A todos quanto o Pai deu ao Filho, são aqueles que receberão a vida eterna. Assim como ele diz anteriormente, aqui vamos ver. Bom, anteriormente ele diz aqui que todos aqueles que o Pai deu, de maneira nenhuma ele lançará fora, e que eles ressuscitará no último dia. Então não são todos, naturalmente, todos nós sabemos disso. São todos os que o Pai o deu. É uma coisa simples, né? Os ímpios, eles contendem, eles não querem aceitar, eles não entendem, pois não podem entender. E nisto nós parecemos arrogantes quando pregamos, mas ninguém está dizendo que é melhor por entender. Toda a glória é ao Pai que nos permitiu compreender, que nos deu entender, né? Graças a Ti, Pai, porque assim Te aprouve. Ocultaste essas coisas aos sabichões, aos orgulhosos, mas as revelaste aos pequeninos. Então esse é o Evangelho. Ninguém aqui se acha melhor, ou não deveria se achar melhor do que os próprios ímpios. Nós nos esforçamos para ter atitudes melhores, mas nós não somos melhores.
por nós mesmos, mas por causa daquele que está em nós, do sangue que nos purifica, né? E ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, que é o único caminho, a verdade e a vida, que leva ao Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. E aí o próximo vídeo, ele continua orando, dessa vez pelos seus discípulos. E aí eu trago no próximo vídeo para vocês, tá bom? Então, olha que glória, né? Ele pediu para o Pai glorificar ele, junto a ele, com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Porque a palavra diz que o Messias foi gerado, né? Tu és meu filho amado, hoje te gerei. Então ele foi gerado no princípio dessa criação, no princípio da criação, antes que fosse formado esse mundo, como está escrito aqui. E é isso. Por isso que ele diz que ele veio do Pai, que ele volta ao Pai. E isso são coisas complexas para o ser humano entender, para o cérebro humano, né? Como é que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? Ele foi entregue, sacrificado antes da fundação do mundo. Não sei como é que é possível isso, mas só sei que é assim. Então, a palavra tem dessas coisas incríveis, né? Então, basicamente é isso, meus irmãos. Falei o suficiente já, não vou me prolongar muito aqui. Então, que o Pai vos abençoe e vos conceda a paz, o amor dele, sabedoria e a presença dele na vida de cada um de nós, tá bom? Então é isso, até a próxima e fui!